estamos aqui no PCJ, nossa live de hoje. Vamos falar sobre o álcool e armas, né? O álcool e vamos chamar seus aliados, né? As armas é um aliado do álcool, como outras tantas questões, e elementos são aliados também do álcool. O que podemos também, e que é sempre uma alegria estar aqui conectando, e nós vamos ter um convidado muito especial aqui, que é o Ricardo, o Dr. Ricardo, um advogado criminalista muito bom, maravilhoso, para a gente refletir um pouco, aprender um pouco mais com o Dr. Ricardo e expandir nossa compreensão sobre o perigo. O álcool tem seu valor, mas também tem seus perigos. Então vamos aqui trazer o Dr. Ricardo. Como é que nós podemos... estou aqui com o Rafael. Pimenta, isso. Dr. Ricardo, ele está chegando para contribuir com a nossa live aqui hoje. O Rafael está me assessorando aqui nesse momento. Você pode aproveitar, convidar pessoas do seu contato também para participar dessa nossa reflexão de visões críticas, né, a respeito do álcool e uso de armas. Isso é importante. O doutor Ricardo está pedindo 5 minutos para se posicionar. É um advogado profissional de grande conteúdo. E às vezes a gente fala tanto de drogas, cocaína, crack, falamos de maconha e não nos damos conta de uma droga que está em nosso meio e que é tão nociva, né? E tão traiçoeira quanto o álcool, né? Que é uma droga legal, né? Legalizada, é uma droga popular e que ela leva pessoas à destruição também como as outras drogas, à morte como as outras drogas, à decadência, a se perder. Então, nós, povo, ser humano, gente, precisamos aprender. Né? A palavra de Deus diz que muitos perecem pela falta de conhecimento. E realmente, muita gente até morre, e morre fisicamente por falta de uma consciência maior, por falta de conhecimento. Por isso que a prevenção é importante em relação ao uso de drogas, em relação ao álcool. E não só a prevenção, mas também a gente saber os seus limites, né? E o que pode ocasionar. Porque as drogas, em geral, ela traz problemas no cérebro, no comportamento, na psique, nos relacionamentos, no físico. Por isso que é chamado a dependência química como algo multifatorial. Então, se é multifatorial é porque realmente nós precisamos ter várias visões, vários conhecimentos. Não dá para a gente ter um conhecimento absolutista, que eu chamo de absolutista, né? Eu entendo a droga, né, mesmo o álcool, só a partir do psicológico, né, de carências e traumas. Não. Eu entendo a droga só a partir de um pensamento genético, né? Porque meu pai, meu avô, meus pais, meus avós foram também alcoólicos. Não. Né? E nem tão somente sistêmico também. Né? Então a gente precisa fazer uma congruência de tudo isso para poder
justamente a gente aprender sobre o álcool e sobre as outras drogas, né? Até onde vai o limite, né? Falar de drogas é falar de limites. Então, isso é muito importante para todos nós, ter essa consciência do limite, né? Das drogas, né? Muita gente usa maconha e acha que pode usar num determinado limite. Muita gente usa cocaína e acha que tem aquele limite semanal ou mensal do uso da cocaína. O álcool, né? Só nos finais de semana, só eventualmente. Ok, mas muito cuidado, porque os limites, eles podem ser traiçoeiros, né? Quando a pessoa não tem uma bagagem interna, subjetiva, intrínseca, e nem uma bagagem de conhecimento, isso pode levar a ultrapassar esses limites e a pessoa ter grandes problemas. Então, eu quero chamar aqui o Dr. Ricardo, ele já está entrando para falar conosco, dar sua contribuição. E você que está aí, você pode, mais uma vez, enviar o seu contato para as pessoas, pedir, encaminhar para participar também dessa live. E também aproveito para falar do meu canal do YouTube, né? Um canal onde a gente fala muito, é o canal praticamente do PCJ, né? Aqui da Casa de Operação, o nome do canal é Silvestre Falcão, em que você lá vai encontrar vários vídeos, várias entrevistas, né, com pessoas muito interessantes, de cientistas, inclusive, né, bons conhecedores do assunto, para poder estar conversando, onde a gente fala, né, justamente não só sobre a droga em si, mas a gente fala sobre a droga, sobre a dependência química, sobre tratamento, sobre recuperação. Isso é muito importante e de grande valia para todo mundo. Então, o doutor Ricardo já entrou aqui, já está conosco, e eu gostaria de já entrar com a janela aqui com ele, já está aqui conosco, o doutor Ricardo Pimentel. Isso. Ele está aí conosco. Querido doutor Ricardo. Está me ouvindo? Seja bem-vindo. Estou te ouvindo, já estamos aqui na live, estamos todos aqui te aguardando. Deixa eu me posicionar aqui, mas que eu vida de advogado, você sabe como é, né? Eu acabei tendo que ir ao presídio agora, mais cedo, e acabou que eu me atrasei um pouco aqui, mas estou aqui. Que bom, que bom. Vida de advogado não tem nem final de semana, né? Tem não. Nem presídio, nem comunidade terapêutica, como é meu caso aqui também, né? É verdade. Mas é um prazer. Ricardo, é um prazer estar aqui com você, é uma alegria. Eu sempre considerei muito e reconheci, até porque quem está nos ouvindo, Ricardo, é um dos voluntários aqui do CTDQ-PCJ, da Casa de Operação. Ele sempre, quando a gente precisa da parte jurídica, de advogado, ele está aí nos dando a sua contribuição. E, além assim, já fizemos outras lives, né, Ricardo? Também. Já tivemos em simpósios também, falando juntos, numa mesa redonda legal. E, Ricardo, a proposta de hoje, primeiro vem de uma preocupação em que eu tive informação que o Brasil ele fica na terceira posição entre os países da América em relação a mortes causadas pelo álcool, né? Isso dito pela ONU. Então, isso é um dado muito preocupante, além de que, pelo Instituto Joane dos Santos Neves, aqui no Estado, né, constatou-se mortes e confrontos de policiais, cresceu 40% aqui no Estado em relação a 2021. Então, assim, são dados realmente que nos faz levar isso para a população, fazer saber disso. E também, claro, nós tivemos uma pessoa que foi vítima, né, em Jardim Cambori, o Guilherme, né, foi morto por um policial, no qual, nesse momento da morte, né, que ele vitimou essa pessoa, ele estava bebendo, estava com um copo de bebida. E nós não estamos aqui para falar mal da categoria
né, da corporação dos policiais. Pelo contrário, eu acho que, como seres humanos e do bem, a gente está aqui para ajudar, para colaborar, para esclarecer, né, e isso é muito importante. Mas também colocar nossa visão crítica. Então, a partir desse exemplo mais fresco, como todos os dias nós vemos mortes, tanto mortes de cidadão, quanto mortes até de policiais também, claro. Nós Sim. vemos aí, então é ser humano de qualquer jeito, né? Seja policial, não policial, é um cidadão, é um ser humano. O que importa para a gente aqui é estar refletindo, né, sobre a problemática do álcool, e principalmente quando o álcool ele está aliado ao uso da bebida, que, vamos dizer assim, aqui é a nossa praia, né? A questão da bebida, da droga, das dependências químicas. E por isso eu te convidei aqui com muito carinho para a gente poder contribuir para as pessoas que estão nos assistindo aqui. Sem dúvida. O que que você, o que que eu posso falar, ou perguntar, ou te abrir espaço para você se colocar? Eu acho que você pode perguntar assim, álcool e arma combinam? Hein? Acho que a gente pode começar por aí, né? Álcool e arma combinam? Inicialmente, Silvestre, eu gostaria de te cumprimentar todos que estão participando, né? Uma satisfação estar sempre com você. Essas discussões que você traz, né? São sempre muito importantes para discutir junto à comunidade, né? E quando eu recebo um convite seu, não é um convite, né? É uma intimação, né? É uma convocação, né? E, então, a Já, satisfação está aqui com você, né? Mas em relação à discussão de hoje, né, eu acho que isso também, esse momento que a gente está falando, também veio muito à tona agora em razão desse óbito do Guilherme, né, que é um rapaz lá, músico lá de Jardim Camburi, e que chocou toda a comunidade, né, todos os amigos, familiares. E aí a gente se pergunta, né, até que ponto essa combinação de álcool e arma, isso é saudável, é conveniente, é pertinente, né? Então, eu acho que esse debate é muito importante. Eu costumo ver essa questão, Silvestre, assim como se fosse assim, um automóvel, né? Um veículo automotor, né? Eu acho que todos nós temos o direito de ter um veículo, ter uma moto, ter um carro, ser proprietário, né? De um veículo automotor. Mas aí, o que diz a lei, né? Se eu mesmo proprietário é conveniente, é legal, é oportuno eu conduzir um veículo automotor sobre a influência de álcool? A resposta é não, né? Inclusive a própria lei é crime, né? Conduzir, fora a infração administrativa, né? Infração de trânsito é crime também, né? Você conduzir um veículo automotor sob a influência de álcool. E eu acho que com a arma, né, é a mesma situação, né? Não é conveniente, não é oportuno a pessoa que tem o direito de posse ou o porte da arma, né, estar munido dessa arma quando está fazendo o uso de álcool, né? Então, eu acho que é uma analogia, uma comparação que se faz nesse sentido, né? A pessoa que está tá bebendo, né? Porque o álcool, ele vamos dizer assim, ele é aceitável socialmente, né? Mas o álcool é considerado uma droga, né? Por ser uma droga é toda aquela substância capaz de alterar o ânimo e o seu humor. Então, se você está ingerindo uma substância capaz de alterar o seu ânimo e o seu humor, e você está portando uma arma, aquela arma ela pode te colocar em determinada situação, né, onde qualquer discussão, qualquer fato que ocorra, ela pode, por você estar alterado, ela pode ser utilizada, né, com uma finalidade fatal, como foi o caso desse Guilherme, né? Então, eu entendo que
Primeiro que a gente tem que observar o seguinte, né? Antes de tudo, né? Você tem que ver, assim, a pessoa... Primeiro, a questão da arma. Você tem que ter a arma registrada. Ou você tem a posse da arma ou o porte. A posse é naqueles casos de você ter em sua posse para a proteção da sua família, mas ter em residência, né, ou no seu comércio. Isso é a posse. E o porte seria aquele onde você pode circular, né, com a arma para onde você estiver para garantir a sua integridade física. Então, até antes de eventual uso do álcool ou de qualquer outra substância, você tem que ter ou o direito de posse ou o porte legal de arma. Porque senão você vai estar cometendo um crime, né? Você não pode simplesmente ter uma arma. Você tem que ter o direito de posse ou o porte da arma. E agora, a partir disso, você tendo a posse ou o porte, é conveniente você fazer uso de álcool estando na posse ou estar portando uma arma de fogo. Eu acho que essa é a discussão. Não ver, eu não combina, porque a arma de fogo ela vira um meio ali e é instantâneo, né? É uma coisa instantânea. Basta apertar o gatilho. É uma coisa muito instantânea, né? Muito rápido é o gatilho. Apenas o gatilho ele é imediato. Então eu particularmente entendo que todos esses dados estatísticos que você mostrou aí, né? Comprovam isso, de que a pessoa, quando está sob influência de álcool, portando uma arma de fogo, a probabilidade dela utilizar indevidamente essa arma de fogo, ela aumenta substantivamente, entendeu? Então, essa é uma discussão que a gente tem que ter. Isso vale para todo mundo, não só por causa do policial lá, mas eu acho que vale para todas as pessoas que têm o direito de posse ou porte de arma, ter sempre essa preocupação, né? Ô, Ricardo, é interessante a gente que está aqui na live, né, e te ouvindo, você traz duas situações. Uma, a pessoa que tem o direito pela posse de arma, né, ele tem o direito, ele tem a posse, e aí se torna algo legalizado. Então, e essa mesma pessoa que é amparada pela lei, ela também tem o seu direito de se divertir. Sim. E no seu direito de se divertir, né, convém essa pessoa estar utilizando uma substância psicotrópica, está usando álcool, que altera o humor, o comportamento, dá uma alteração geral nos reflexos, dá uma mudança de comportamento. A tendência é isso. E essa mesma pessoa que está amparada legalmente pela arma, ela se dá o direito de utilizar essa arma, pelo menos estar com ela em posse dela, no momento da diversão utilizando o álcool. E pelo que eu dei uma pesquisada aqui, não existe uma lei ainda no Brasil que proíba os policiais de utilizarem armas quando está bebendo. Eu estou errado, estou equivocado, mas isso que você já está trazendo, eu acho de uma relevância enorme para a gente, porque são duas coisas diferentes, distintas, mas que estão extremamente atreladas uma à outra. Como é que fica isso, essa pessoa? Não existe uma lei, você está correto, não existe uma lei dizendo, olha, o policial que está bebendo não pode portar uma arma, tá? Isso não é crime, Isso está previsto, existe uma previsão, eu não diria que é uma previsão, não constitui um crime, uma infração penal, mas isso constitui uma transgressão disciplinar. Uma transgressão disciplinar é uma questão administrativa, ela não é penal, ela é administrativa. Então, para o policial, né, um agente de segurança, um policial militar, um policial civil, um policial penal, né, aquele que estiver portando uma arma de fogo, mas está fazendo uso, né, do álcool, ele está cometendo não um crime,
mas uma transgressão disciplinar. Ou seja, ele pode vir a responder administrativamente junto à justiça militar, né? Ou seja, não justiça militar, desculpa, administrativamente na corregedoria da polícia militar. Então, mas ele corresponde, ô Ricardo, mas ele corresponde após cometer um crime ou mesmo sem cometer crime nenhum ele já corresponde? Não, olha só, ele antes de atirar no rapaz lá naquele caso, vamos naquele caso lá de Camburi lá, antes dele cometer aquele crime, que ali ele cometeu um crime, né? Okay. Ali está configurado o crime de homicídio, ali está configurado porque o cadáver, né? Então o crime de homicídio está ali. Agora, ele vai ser responsabilizado por ter cometido esse crime? É uma pergunta. Ou ele pode ser absolvido em razão de alguma excludente de ilicitude, como, por exemplo, a legítima defesa, que foi a primeira tese que ele utilizou. Que ele utilizou, então ele não seria condenado porque ele estava agindo em legítima defesa, que é uma excludente, ou seja, não houve crime porque ele está se utilizando de uma excludente. Agora, antes desse fato, é importante dizer isso, antes dele atirar, ele não estava cometendo crime porque ele estava portando uma arma de fogo e porque ele estava bebendo. Ele estava ali cometendo uma transgressão disciplinar. Ou seja, ele estava como se fosse uma infração administrativa. Então, por exemplo, se o superior hierárquico dele chegasse ali naquele momento e presenciasse, né, ele de posse de uma arma de fogo e tomando uma cerveja ou qualquer outra bebida, sei lá o que ele estava bebendo, ali ele poderia ser ele poderia vir a responder a um processo administrativo, tá certo? Por estar cometendo aquela transgressão disciplinar. Isso está previsto no regulamento da Polícia Militar. E salvo engano, a própria Corregedoria da Polícia Militar, nesse caso, divulgou isso. Entendeu? Eles divulgaram. Eles divulgaram e disseram, olha, a questão do homicídio será apurada, mas independente da questão do homicídio, essa questão estar portando a arma e fazendo uso do álcool também será apurado na esfera administrativa. Por que será? Porque o policial militar que esteve lá na ocorrência, né? Porque depois que o rapaz faleceu, a Polícia Militar foi acionada. E no boletim unificado, no boletim de ocorrência que os policiais militares fizeram, eles relataram que o soldado lá, que efetuou o disparo de arma de fogo, estava com odor etílico. Entendeu? Então, eles próprios relataram isso. Então, isso será devidamente apurado também na esfera administrativa pela corregedoria lá da Polícia Militar. E, se for comprovado, ele vai responder por uma transgressão disciplinar. Ele não vai ser condenado, né, a pena de prisão, talvez uma prisão administrativa, mas não uma prisão em razão de condenação criminal. Isso será apurado pela Polícia Civil agora para ver se, de fato, ali existem elementos para denunciá-lo e condená-lo, né, pelo crime de homicídio, ou se existe alguma excludente que ele vai utilizar para, vamos dizer assim, seria legítima defesa, né, estrito cumprimento do dever legal, ou estado de necessidade, que seriam as excludentes de ilicitude. Mas, com certeza, respondendo a sua pergunta, o fato dele estar portando uma arma de fogo e bebendo não constitui crime. Isso constitui, se fosse só isso, tá? Se fosse só isso, ele iria responder por uma transgressão disciplinar a ser apurado no âmbito administrativo lá da Corregedoria da Polícia Militar. Entendeu? Perfeito, agora, prolongou, né? Aí depois veio o disparo, a morte, aí a transgressão disciplinar ficou pequena diante da tragédia que aconteceu, né? Então, quando eu acho muito bem colocado, inclusive tem uma pessoa aí na live te elogiando, dizendo que foi muito bem dito, ok? Mas eu gostaria de trazer uma frase que, representando a população, vamos dizer, mundial, o mundo, sabe? Eu acho que fica no inconsciente coletivo, já que aqui é um diálogo entre advogado e psicólogo, existe no inconsciente coletivo essa frase:
até quando tantos terão que morrer para que ocorra a justiça? E quando eu digo isso, não é no sentido da justiça desse policial ser preso e se manter preso por longo tempo somente, não. Tá? Eu digo no sentido de que nós vemos que muitos crimes e outros tipos de crimes, crimes também realizados por outros tipos de pessoas de outras esferas, de outras classes profissionais, né? Não só na classe, na corporação de polícia, mas nós sabemos que todos os dias morrem pessoas através de policiais ou de outras situações, mas se espera uma justiça maior, uma justiça além simplesmente de aplicar o juiz aplicar uma sentença, de bater o martelo e falar, olha, tantos anos de cadeia, né? Que outra justiça, né? Ou qual a dimensão de justiça precisando, a população está clamando desesperadamente para que ocorra, porque no lugar do Guilherme poderia ser eu estar ali no lugar dele, poderia ser você, poderia ser quem está nos assistindo aqui agora. Então, é assim como a família do Guilherme, né, que aproveito para desejar aqui, né, os meus sentimentos e o nosso carinho também, né, por ele, a gente tem um amor muito grande pela família dele, mas essa justiça aí é uma justiça que ela vai vir, a gente acredita na lei, na importância da lei, do cumprimento da lei, a gente acredita nessa justiça. Mas é uma justiça que é pontual, é uma justiça pontual, é uma justiça que é daquele caso. Tá? Agora, a nível mais abrangente, a nível sistêmico, né, como é que fica essa coisa assim, da justiça maior, para se evitar essa problemática? Eu acredito numa justiça que a gente precisa alcançar, mas assim, de precaução, de prevenção. O que está faltando no próprio Estado, no próprio governo, nas próprias leis? O que está faltando em nós para que essa justiça maior alcance um número menor de mortos, de vítimas dessas violências? Esse fato, e assim como outros que acontecem rotineiramente, principalmente envolvendo forças de segurança, isso traz um debate também que diz respeito à formação, à qualificação dos profissionais que recebem o direito de portar uma arma de fogo. Que tipo de treinamento, que tipo de formação, que tipo de treinamento mesmo, esse policial, por exemplo, ele recebeu lá onde ele fez o curso de formação dele? Foi suficiente? Não foi suficiente? Então, esse debate tem que ser, ele tem que ser trazido também, principalmente para o comando, né, para os comandantes da Polícia Militar, nesse caso específico, para verificar o tipo de formação porque são rapazes, são todos meninos jovens, né? São meninos de 20 e poucos anos que ingressam na polícia, pessoas muito novas, e 21, 23, 25 anos. Esse parece que o policial tinha 26 anos, salvo engano, né? Então, são pessoas muito jovens, né? E que precisam receber uma formação, um treinamento, né? Ser trabalhado várias questões acerca da importância da responsabilidade. Eu acho que a palavra-chave é a responsabilidade. A responsabilidade de você portar uma arma de fogo. Então, tá, mas isso aí é fundamental. O que o Estado pode fazer melhor para formar esses profissionais, que, obviamente, o policial, principalmente os praças, né, que são os cabos e soldados, eles precisam, eles são a linha de frente da Polícia Militar. Né? Sim, sim. Eles é que estão aí na rua. Então, eles precisam ter um treinamento para que a utilização de uma arma de fogo seja o último caso. É lógico que entre a vida do policial e do bandido, você não vai ficar com a vida do bandido, você vai ficar com a vida do policial, obviamente. Mas
é importante que o policial tenha responsabilidade a manusear, a se utilizar dessa arma de fogo. E para isso ele precisa de treinamento, né? Ele precisa de formação. Mas olha só, antes de continuar a sua fala, que eu achei interessante, respondendo, gostaria que você respondesse a pergunta do João Júnior. Ele tem possibilidade de perder a farda dele, mesmo ele não estando como militar no momento, e sim como civil? Sim, ele tem a possibilidade, sim. Existe uma previsão no Código Militar que seria como se fosse a bem do serviço público, né? Seria uma exoneração ex officio, que chama. Ele pode entender, o comando, né, da polícia lá, eles podem entender que ele não tem condição de continuar como policial. Ele pode. Nós tivemos vários casos aqui que até mesmo antes do julgamento da ação penal. Não existe ainda, nesse caso, uma ação penal. O Ministério Público não ofereceu uma ação penal porque está em fase de inquérito policial. O rapaz está preso, o policial está preso temporariamente para investigação. Mas a polícia, porque corre separado, né? São esfera administrativa. Administrativamente, a Polícia Militar, o comando da Polícia Militar pode entender que ele não possui os requisitos necessários para continuar portando, né? Sendo um policial, ele pode ser expulso. E se ele deu ao falso testemunho, isso a polícia vai averiguar. Mas continuando, Ricardo, muito bem a tua fala, quando eu falei dessa justiça maior, além da justiça pontual que tem que ser feita em relação ao caso Guilherme, né, que a família reivindica, o processo que vai correr todo na justiça, falando dessa justiça maior, né, num grau de consciência maior, eu penso, até como psicólogo, que todos nós temos um senso de responsabilidade. Né? Cada um tem um certo grau de senso de responsabilidade. E você falou em responsabilidade. Existe uma responsabilidade que é individual, de mim comigo mesmo. A partir do momento que eu entro numa profissão, né, numa classe, numa corporação, eu preciso alcançar uma responsabilidade profissional. E aí é onde a gente entra na estrutura da segurança pública, né? Para que esses policiais eles aderem, né, absorvam uma responsabilidade profissional, porque, obviamente, ele não estava num estágio tão pouco de álcool, porque pelo que estava bebendo ali, a gente não pode garantir, a gente não pode pôr medida, a gente não tem prova para isso, mas uma coisa é fato, existiu arma e bebida na mão daquele policial. Então, se existiu, até que ponto, né, a introjeção, houve a participação de uma alteração comportamental, uma alteração mental, uma alteração de humor, né, que foi o gatilho anterior dele apertar o gatilho da arma. Então, se toda pessoa que tem uma arma na mão, se ela aponta a arma, aperta o gatilho e mata alguém, ok, isso daí é um fato. Agora, o que tem por trás desse fato? Eu não estou sendo determinista, dizendo que o álcool é que causou isso. Eu não quero dizer isso. Mas qual foi a participação de uma pessoa estar tomando uma bebida que causa euforia, causa desinibição, causa um déficit de atenção, causa perda de reflexos, causa falha de memória. A pessoa acha que tudo pode quando está num certo grau do álcool. Então, quer dizer, se tudo isso o álcool causa na pessoa, obviamente isso vai se tornar um gatilho anterior que vai disparar para ele apertar o gatilho da arma. Bem, a partir daí, essa responsabilidade, voltando na responsabilidade profissional, né, o que o nosso Estado, né, o que a estrutura da segurança pública, né, está oferecendo para essa classe de profissionais. Aqui, e quando eu digo, a gente está falando aqui da classe, né, em relação aos militares, mas também são todas as classes. Né? Eu trabalho numa comunidade terapêutica aqui no CT da QPCJ, aqui nós funcionamos há 37 anos, e eu não conseguiria te dizer qual tipo de pessoa não passou por aqui, porque aqui já teve
policial militar, policial civil, advogado, médico, psiquiatra. Aqui teve professores, aqui todo tipo, aqui teve gente sem profissão nenhuma, né, pedreiro. Então, todos os tipos de classes passaram por aqui por conta de drogas, seja também incluindo o álcool aí. Então, estão em todas as classes o perigo do álcool afetando na profissão do indivíduo e diminuindo o senso dele de responsabilidade pelo outro. Então, ok, isso que eu estou falando, legal, mas o que o nosso Estado, né, que tipo de preparação está oferecendo? Né, nós vemos certas abordagens policiais, né, que estão acontecendo aí, que é uma coisa assim, impressionante, impressionante. Né, eu quero contar um fato aqui. Uma vez eu fui pegar um amigo meu no aeroporto, eu estava em alta velocidade. E alta velocidade, o policial pegou e me parou. E aí ele parou e começou a vir com uma expressão, com uma fala, como se eu fosse um João Ninguém. E querendo que abrisse as coisas, muito agressivo e ostensivo. Ok, deixei, e eu só olhei para o nome, né, dele, né, o sobrenome que fica lá, e aí ele me perguntou minha profissão. Quando eu falei minha profissão, que eu era psicólogo, aí eu me tornei gente para ele. Aí eu me tornei ser humano, me tornei uma pessoa de valor. Então, olha que coisa assim, medíocre. Eu não julgo esse policial, né? Porque aí já mudou o trato, mudou a conversa. Então, o que está faltando de formação e de preparação. Né? Então, eu vejo que as pessoas que clamam pela justiça, pelo Guilherme, podemos ir além. Podemos clamar por essa justiça maior de formação. Né? Em todas as classes. Você vê os professores. Né? Eu atendo no consultório muitas crianças que são encaminhadas por escolas, às vezes, e que os professores não sabem lidar quando o problema é droga. Né? Então, o que a área escolar, a pedagógica também está oferecendo? Né? Em termos de formação de dependência química, de tratamento, explicar realmente. Né? Porque o álcool ele age no córtex cerebral, pré-frontal, e ele atinge as funções cognitivas. Então, não tem como a gente separar esse caso do Guilherme em relação à participação do álcool. Repito, não que sejamos deterministas, né? Mas em termos de cumplicidade, né? O quanto ele foi um gatilho, né? Porque o álcool ele tende a pessoa a perder o senso crítico e os limites das coisas. E eu acredito que essa cultura do álcool, se a gente dá uma supervalorização a ela, a gente desvaloriza esse sensor interno, né, de responsabilidade, como eu falei, tanto pessoal quanto profissional do indivíduo, de respeito ao ser humano. Né? Até porque o álcool, a gente sabe muito bem disso, as pessoas que às vezes estão bêbadas, não são às vezes nem alcoólicas, mas estão chapadas bêbadas, elas falam o que pensam, falam sem pensar, veem o que dá na cabeça. É como que o superego delas, assim, abrisse espaço para elas trazerem aquilo que elas estão dentro delas, de coragem, que elas não conseguem fazer em sã consciência. Então, quando uma pessoa pratica um crime, até que ponto também não houve uma falta de responsabilidade pessoal e profissional, se a pessoa está dentro da área dela, é que veio antes que apertou esse gatilho. Sem dúvida. Essa questão da responsabilidade é fundamental, né? Porque quando para os agentes de segurança pública, eles têm o direito de porte de arma. Então, o porte é 24 horas. Né? Ele pode portar a arma onde ele estiver. Lógico que existem locais dentro do avião que ele tem que acautelar, dentro do fórum ele tem que acautelar a arma, enfim, outros locais. Mas, em geral, ele pode ficar 24 horas. Então, ele tem que ter a responsabilidade, né, olha, eu posso até perder o porte se eu não tiver a responsabilidade suficiente, né? Agora, esse é o ponto. E lembrar o seguinte, tem que ter também a punição. Se existe no regulamento, né, da polícia de que é uma transgressão disciplinar você beber, ingerir qualquer substância que altere o seu ânimo e humor, né? E portar arma de fogo e usar álcool, por exemplo, então tem que ter uma punição. Talvez aumentando a punição, né, mesmo que seja administrativa, isso pode inibir também. Se o policial vai beber, então ele tem que guardar, cautelar a arma dele em algum lugar. Esse é um ponto.
E uma outra também questão vamos dizer, aparelhar o Estado com meios, né? Porque o álcool ele pode virar uma doença, né, Silvia? Você sabe melhor do que eu, ele pode se tornar um alcoolismo, enfim. Aí a pessoa não é que é um criminoso porque está bebendo em excesso, mas é porque criou-se uma dependência ao álcool. Eu tenho conhecimento, por exemplo, que a polícia, no caso da polícia militar, em Vitória mesmo, aqui em Vitória, tem o HPM, o Hospital da Polícia Militar. E eles têm lá, eu não sei se mudou de nome, mas chamava-se Presta, que é um núcleo de tratamento para pessoas com problemas, para policiais, né, com problemas de álcool ou drogas. Então, uma outra coisa que o Estado pode fazer também identificar, eventualmente, agentes de segurança que estejam com essa questão de dependência de álcool e droga e buscar tratamento para eles também. Até para evitar, porque quando você busca tratamento, aí vem a abstinência e a probabilidade dele estar armado e bebendo novamente diminui. Então, o Estado também pode fazer, de repente, tem a questão da prevenção e também do tratamento. Eu acho que o Estado deve investir nisso também, né? Observar, talvez verificar rotineiramente o estado de saúde da sua corporação, o estado psíquico, mental também da sua corporação, ao longo porque o policial é uma carreira, né? Então, eu acho que essa observação assim, de acompanhamento, melhor dizendo, dos comandos à tropa, eu acho que é fundamental também, porque eventualmente pode ser que um policial possa ter algum problema. Isso aí pode acontecer com qualquer um. Então, cabe ao Estado também, vamos dizer, abraçar o problema e tentar cuidar para que não ocorra uma situação dessa. Eu vi outro dia agora, acho que foi lá em Novo Horizonte, na Serra, se não me engano, um policial da reserva, reformado, que acabou brigando no boteco lá no bar e acabou tirando a vida do dono do bar. Então, ou seja, e ele já tinha anos e anos de polícia, né? Então, às vezes acontece isso. Então, eu acho que a corporação ela pode, de tempos em tempos, ir fazendo o acompanhamento também da tropa para verificar e pontuar alguns agentes que estejam, eventualmente, com algum problema de dependência e buscar um tratamento para ele, né? Para que situações como essa não voltem a ocorrer. Eu acho que isso pode ser uma solução. Isso em termos do fato, né? E para se prevenir. Mas eu penso que nós, a população em geral, precisamos reivindicar e cobrar do Estado, o Estado mesmo, que são os nossos governantes que estão com a caneta na mão para dar as determinações e direções do que se faz necessário, do que seria necessário. E é necessário uma formação e um apoio de saúde mental. Então, tanto a nível de álcool e drogas, né, ou de dependência química, alcoolismo, quanto em outras áreas, também, como eu estou trazendo novamente a ideia dos professores aqui, professores despreparados, né, que precisa de uma formação. As pessoas fazem um curso, passa no curso, se torna efetivo naquela área, tem o seu emprego garantido, então basta. E aí ele serve o Estado dentro daquilo que o Estado exige do básico, do necessário, ou mesmo daquilo que é competência, que seria competência. Mas será que isso basta? Será que o Estado está preocupado com a saúde mental dos seus profissionais? Eu acho que é uma pergunta que a gente precisa ser crítico, sim, estar levantando aqui. Então, seja na área da polícia, seja na área da saúde, seja na área da educação, eu acho que nós precisamos, sim, porque ficar de cabide de emprego e se tornar um político que não tem uma estrutura, uma base de informação, ele vai funcionar assim com a sua caneta. Eu lembro uma vez que um político veio me visitar aqui no PCJ e ele chegou para mim e falou assim, olha, eu não entendo nada de dependência química, você pode me arrumar um livro, me presentear um livro, porque eu não entendo nada?
disso. Então, assim, eu achei até bonito da parte dele, achei interessante ele ter colocado isso para mim. Agora, é admitir e também buscar informação. Então, até que ponto não está faltando a ciência no meio político? A ciência no nosso Estado para poder fazer realmente para poupar esses incidentes, essas violências. Eu acho que é preciso, é necessário a competência, ela só se dá, ela só ocorre com novos conteúdos, e conteúdos que realmente façam a pessoa se expandir para um novo que dê uma margem de segurança. E todos nós queremos margem de segurança. O professor na sua sala de aula quer, a dona de casa, a família na sua casa também quer, o cidadão com o policial também quer. Então, todos querem, mas essa segurança é complicado, porque ele coloca a farda ali, se a gente pensar a nível psicanalítico, né, até que ponto a pessoa que entra coloca uma farda, se ele não tem formação, ele vai ter uma tendência a ver sua arma como seu falo. Vai ser o falo do policial, porque ele não tem preparação interna nenhuma. Da mesma forma, uma pessoa que às vezes é religiosa, pode ser um pastor, um padre, um líder religioso, né? Ele tem o poder, ele ostenta o poder da transcendência, né? Da espiritualidade, mas de repente existem muitos que por dentro também não tem uma estruturação, uma preparação de saúde mental nessas pessoas. Então, eu acho que precisamos buscar essa justiça maior. O Silvestre, você está falando aí, você está dando uma dica para uma nova live, né? Que é convidar o comandante. Não, você tem que convidar agora o comandante da Polícia Militar e perguntar a ele o seguinte: o comandante, o que o senhor está fazendo para cuidar da saúde mental dos nossos policiais militares? Porque isso é importantíssimo. Olha, isso me fez lembrar uma outra história. Porque você sabe que os policiais da Inglaterra, de Londres, eles não andam armados, né? E existe um respeito muito grande da população com os policiais e dos policiais com a população, né? Situações essas que você narrou aí, que da forma como foi abordada, a agressividade, é muito, muito raro de acontecer fora. E lá na Inglaterra teve uma história de uma morte de um policial dentro de uma estação de metrô. E eu sei que lá a população toda da cidade de Londres, ela se mobilizou, que as câmeras identificaram a pessoa que teria cometido o crime, e se mobilizou todo mundo até prender a pessoa que cometeu o crime. Por quê? Porque existe um respeito entre a população com os policiais, e um respeito dos policiais. Às vezes falta muito isso aqui no Brasil também, entendeu? Às vezes a polícia vai fazer uma operação, é hostilizada pelos moradores. Ou então, quando a polícia vai fazer uma operação, ela própria hostiliza, humilha, agride a população. Então, esse conflito, ele aumenta. Então, falta respeito. Mas os policiais têm que ser respeitados. Eles são a linha de frente da nossa segurança pública. Quando você tem um problema, você vai ligar para a polícia. Agora, a gente não quer o mal policial. Eu costumo dizer que o bandido pode cometer crime, porque ele é bandido. Mas a polícia não pode, porque ela é o Estado. Eles não podem cometer crime, entendeu? Eles têm o dever de dar exemplo. Então, essa questão é muito preocupante. Como que o comando da polícia, os coronéis, né? O que eles estão fazendo para cuidar da saúde mental dos policiais? Principalmente dos mais jovens, que colocam uma arma na cintura e viram um Superman, não é isso? Então, o que está sendo feito? Isso é muito importante. E aí, Silvestre, me trouxe uma outra lembrança aqui, que talvez seja até mais grave, porque agora, não sei se você está observando, as prefeituras municipais, elas estão criando as suas guardas municipais. E essas guardas municipais, elas são todas armadas. Se a polícia está com problema de treinamento, de formação dos seus policiais militares, como que está sendo a formação dessa guarda municipal? Eu também não sei. Eu não sei. Perfeito. É muito mais fácil você ter guarda municipal do que policial militar, isso eu tenho certeza. Agora, qual é a formação? Então é uma outra preocupação que a sociedade tem que ter junto às prefeituras para saber como que está sendo a formação, porque esses guardas municipais,
estão colocando uma arma na cintura também. E até, já está havendo até uma discussão que muitos estão se excedendo, estão usurpando as suas funções de guarda municipal. Isso está até em Brasília, no STJ, lá, discussão em relação a isso. Entendeu? Então, qual é a formação que esses guardas municipais estão recebendo? Isso é muito preocupante e a sociedade tem que ficar observando e cobrar dos prefeitos. Aí, nesse caso, são os prefeitos, né? Sim, sim. E ver como está sendo a formação deles. Interessante, Ricardo, que quando você traz isso, me vem o pensamento de que até que ponto, uma pergunta, até que ponto os nossos governantes, nossos políticos estão mais preocupados em atender às demandas, né, do cidadão, do povo, né, colocando esses guardas municipais, armando eles, e essa preocupação ela se torna num grau tão relevante, e eles se fixam tanto nisso, que aí eles perdem isso que exatamente você está falando. Tá, a gente coloca um bonequinho ali para tapar o buraco, né? As pessoas ali para exercer aquela função. O objetivo é esse, pronto, acabou. E não preocupados com a saúde mental desses, a tendência é o policial, né, ter uma relação moralista entre o policial, seja guarda municipal ou militar. Para mim, dá no mesmo. O policial e o cidadão, eles entram numa relação moralista. Que relação moralista é essa? Relação moralista opressora, onde o policial se sente ostentador do poder, né? O grande falo, como eu havia falado, né? Então, tipo assim, ele é a autoridade máxima ali, e nessa autoridade máxima ele entra numa síndrome de superdeus, achando que ele pode falar e fazer o que ele quiser, não considerando um ser humano que está ali, que além de cidadão, e mais que cidadão, é um ser humano. Assim, e por outro lado, né, o indivíduo que na relação com o policial, ele entra numa relação de medo, de repressão, ele entra no medo. Então, tipo assim, aquela pessoa que ele deveria entrar numa relação, deveria se sentir seguro, né? E saber também, e receber a aplicação da lei, que precisa, o policial tem para isso, é o objetivo, é a função dele, ok? Mas ele fica muito no medo. Então, eu acho muito legal quando você traz isso, porque fica uma relação muito moralista, porque o sistema não está preocupado com a saúde mental, não está preocupado com os conteúdos, né, que estão dentro desse ser humano, que além de vestir a sua farda, além de vestir o seu uniforme, seja lá o que for, existe algo por trás. Será que os nossos governantes estão preocupados com o que estão por trás? Será que existe uma preparação técnica, científica, humana por que está por trás? Ou cada um se vira do seu jeito? Eu conheço muitos policiais, meu consultório já passou muitos policiais que eu já acompanhei, como eu disse aqui no PCJ, e realmente, da mesma forma, eles se tornam também produtos de um sistema e presos a um sistema onde o que resta para eles são as questões, muitas vezes, mal resolvidas deles e que, muitas vezes, quem paga isso é quem? O próprio cidadão, né? O Estado precisaria realmente chegar para poder verificar isso, né? Se perguntar, questionar e dar uma direção a isso. Então, acho que você está falando é pertinente, sim, nesse sentido do que está por trás da farda. O que está por trás dessa farda? O que está por trás dessa farda e que vai interferir negativamente para a população, para o outro, que vai ser um prejuízo, né? Porque só fica agarrado àquilo que é função, né? Então, assim, quantidade, e a qualidade, como é que fica? Né? Até porque a gente tem uma tendência de querer mostrar números, né? Aqui no CTD, PCJ, eu detesto estatística, detesto mostrar números. Né? Tem muitas instituições que falam quantidade de recuperação, de gente limpa. A gente precisa se preocupar mais com o subjetivo, né? A vida do ser humano. Eu acho que é aquilo que você falou, ele precisa fazer várias lives com tantos outros. Até o último governo, ele tinha uma política de permitir o
direito de posse, ou até mesmo porte, para a população em geral, como se fosse assim, transferir para o cidadão de bem a questão que seria do dever do Estado de segurança. O meu direito de resguardar a minha integridade física, eu tenho direito a uma arma. Isso é uma discussão que a gente vai ficar aqui, tem gente que é a favor, tem gente que é contra, a questão armamentista ou desarmamentista. Eu, particularmente, eu acho que quem tem que ter arma e as melhores armas são os agentes de segurança, não a população, entendeu? Uhum. A minha não é essa, mas isso é discutível, né? Mas ao Estado, ao conceder o porte de arma a um policial, né, e fornecer, inclusive, a arma, ele tem que treinar, preparar, formar esse profissional e acompanhar. É cuidar da saúde mental desse policial enquanto ele estiver na ativa. Né? Enquanto ele estiver na ativa, ele tem que observar isso. Entendeu? Eu acho que isso... Em relação a essa preparação que você está falando, muitas vezes a gente ouve falar corregedoria da polícia. Né? Corregedoria. Né? O lado do assistente social da polícia. Ok, que bom. Mas como é que está sendo esse movimento? Que direção está sendo isso dado? Né? Eu acho que o Estado precisa passar para a gente, e eu gostaria muito de saber, sabe, de conhecer mais. Por isso que eu não tenho domínio de conhecimento, eu não posso falar, mas eu posso questionar como cidadão. Então, assim, como que está sendo esse conhecimento andando? Porque falar em televisão é muito fácil. Querer mostrar números de televisão é muito fácil, né? E querer aproveitar o caso do Guilherme para querer mostrar que é um Estado que vem para fazer justiça também é muito fácil. Eu acho que precisamos ir além. Eu lembrei de uma outra coisa aqui também. Esse caso do Guilherme, o policial não estava em serviço, né? Ele estava em casa, lá no apartamento, sei lá, ele não estava em serviço. Mas existem estatísticas, principalmente de São Paulo, que mostraram que a utilização de câmeras nas fardas dos policiais reduziu em muito a letalidade provocada pelas forças policiais. Entendeu? Então, isso pode ser uma questão também a ser pensada. Existe, o governo do estado aqui, salvo engano, aprovou, não sei como está essa questão, mas parece que eles vão dar início a essa câmera corporal no sistema prisional, para os policiais penais. Acho que vão começar pelos policiais penais. A Polícia Militar ainda não está fazendo isso, mas, de repente, pode ser uma alternativa também, entendeu? Porque os números de São Paulo têm mostrado isso, que os policiais, quando eles estão fardados e com uma câmera, isso tem reduzido muito a utilização de arma de fogo por parte deles, entendeu? Por que reduz? Por que reduz? A dos policiais por conta disso, né? Não é isso, mas a utilização de arma de fogo por parte dos policiais e os homicídios, né? Os crimes, mesmo que em legítima defesa, o exercício, o cumprimento do dever, né? Eles têm diminuído bastante. Então, essa questão da câmera, eu acho que é uma situação saudável, é uma coisa boa que pode também, vamos dizer assim, fazer com que a arma seja utilizada com mais responsabilidade e mais prudência, entendeu? Eu acho que isso também é uma coisa... Desculpa, às vezes eu sei que eu sou meio desbocado assim, na rede social, mas eu gosto muito de falar o que eu penso assim. Tá. Se quiser o telefone dele, eu faço. Chama ele. Tem que perguntar a ele, comandante, como que está sendo a formação desses praças, né? Todo ano aí, parece que agora vai entrar 1.000 e pouco. Está terminando o concurso aí. Vão entrar mais 1.000 e pouco. Como vai ser a formação desses policiais? Né? A utilização Perfeito. direitos humanos, direito constitucional, né? Tem que estudar isso. Tá entendendo? Exato. Direito cidadão. Ele tem que estudar isso. Exato. E outra coisa, enquanto eles são policiais, o que está sendo feito para acompanhar a saúde mental desses policiais? Porque a vida de policial também não é fácil, não, Silvestre. Entendeu? Não, de jeito nenhum. Então, eles precisam também de um acompanhamento permanente, constante, claro. Psicológico, claro. Né? Eles precisam disso também. Claro. Por quê? Porque não é fácil. Isso que você está falando, eu diria sobre as câmeras, né? Corporal que você está falando, eu chamaria isso de algo ridicularmente necessário. Por isso que eu estava falando ridicularmente necessário. Por que ridicularmente?
Porque a câmera, ela vai vir com a função de contenção. Ela vai vir com a função de contenção, vai vir com função de fazer o profissional parar para pensar duas vezes antes de ultrapassar os limites dos direitos humanos, né? E de excesso de autoridade, de abuso de autoridade, uma série de coisas, mas se faz necessário. E tanto é que teve resultado em São Paulo. Eu acho legal. Eu lembro uma vez você dizendo isso, eu estava na Praça da Sé, em São Paulo, e num show, muita gente na praça, e tinha muitos meninos, muitos garotinhos pequenos, 7, 8, 6 anos, e usando droga ali, e no meio de todo mundo. E tinha 3 policiais no meio de todo mundo, com a moto parada, e como todo pesquisador gosta de ser fuxiqueiro, gosta de investigar, de perguntar, de saber, eu fui investigar. Eu cheguei para o policial e pedi licença e falei com ele, por favor, eu gostaria de fazer uma pergunta, justamente para me aprender, é mais para me aprender, para me saber. Nós estamos todos nós vendo aqui, uma série de crianças aqui, usando droga, né, no meio do show. O que o Estado, não falei eles, falei o Estado faz nesse sentido? Aí ele simplesmente, de uma forma muito tranquila, numa fala de um tom muito perverso e psicopático, falou, não, tomara que já venha o caixão logo, que se enterre logo essas pragas, esses demônios. Então, assim, aí eu falei, ok, muito obrigado, agradeço a informação. Então, assim, olha a mentalidade. Então, a gente não está aqui para acusar ou julgar, jamais. Mas a formação promove mudança de mentalidade. Mudando a mentalidade promove mudança de comportamento. Então, é preciso que os comandantes da Polícia Militar, Civil, governadores, prefeituras, eles saibam que uma importante, eficaz, científica formação para os seus profissionais das diversas áreas vai promover mudança de mentalidade, que vai promover mudança comportamental. Então, assim, as câmeras, enquanto isso, né, eu acho interessante essas coisas das câmeras. É o paliativo, né, a câmera, né? É o paliativo, né, a câmera, né? É o paliativo necessário, sim, necessário, claro, claro. Eu acho que, de alguma forma, precisa conter, né? Assim como também se utiliza paliativo para conter pessoas que estão no meio da população que estão cometendo crimes também, né? Você está falando na época da pandemia, Ricardo. O meu consultório, mas foram muitos policiais depressivos, com transtorno de ansiedade, né? Pedindo, pelo amor de Deus, atestado, laudo, entendeu? Para levar para a corporação, porque não estava aguentando, não estava dando conta. Né, uma sobrecarga muito grande. Então, assim, o que você está falando, existe um ser humano por trás da farda que a gente precisa saber. Esse ser humano está bem resolvido, está mal resolvido. Se ele está mal resolvido, a tendência é ele prejudicar os outros, como no caso do Guilherme. Né? Não conheço esse policial, agora sim. Para uma pessoa chegar a apertar o gatilho e tirar a vida de uma outra pessoa, a gente não pode pensar somente no álcool. Obviamente que foi o gatilho do gatilho, como eu falei antes. Né? Mas que mentalidade é essa? Que mentalidade é essa? Né? Até porque quem estava perturbando era o próprio atirador. Quem estava perturbando não era vítima. Motivo fútil, né? Matar os outros, porque o outro foi reclamado que o som estava alto, aí você mata a pessoa por causa disso, é um absurdo, né? Realmente não então, tem... Mas quando você fala desse absurdo, eu vejo esse absurdo como fruto e consequência da banalidade do respeito e da vida, como você falou em outros países, que existe respeito. Se existe respeito é porque não estão banalizando a vida. Então, quantos estão morrendo aqui no nosso meio, justamente como consequências do outro que cometeu o crime, que já banalizou a vida. Ele se banaliza a vida dele, banaliza a vida do outro. Então, assim, essa banalização da vida, claro, isso também é fruto de todo um sistema capitalista, consumista, de inversão de valores que estamos vivendo hoje, né? A modernidade, a contemporaneidade traz o novo para a gente, mas ela também traz grandes problemas, né? Essa coisa da internet, tudo muito fácil aí, a nível sexual, a nível de droga, isso tudo leva muito a crimes.
No caso desse policial, eu vejo que teve a combinação álcool e arma, mas isso foi consequência de uma banalização da vida, porque o indivíduo desse, com certeza, não sabe o que é um fluxo de vida saudável. Não sabe. Né? Então, a pessoa ainda está muito no periférico. Isso a gente pode falar, pela atitude, porque os atos comprovam, né, certas situações. E a pandemia, Silvestre, ela trouxe também uma evasão escolar muito grande. E o Estado tem esse desafio de retornar com esses alunos para a sala de aula, porque é a questão da educação, né? Os estudos mostram que quanto mais educado é um povo, menos violento ele é e menos corrupto a sociedade é. E o dado inverso, quanto menos educado é um povo, mais violento a sua sociedade é e mais corrupta a sua sociedade é. Perfeito. E educação e respeito não se alcança com conversinha fiada, não se alcança com moralismo. Ao contrário, a tendência do ser humano é rechaçar. O respeito, ele se dá, ele é proveniente de uma formação, de levar algo sólido para as pessoas, para os profissionais que estão aí em prol do povo, da população. Então, acho que precisamos realmente ir além dessas reflexões. Acho perfeito isso que você está falando, acho que você está trazendo uma coisa assim, muito, muito importante. E se outro país, né, os policiais têm essa coisa do respeito, não andam nem armados, por que não pode acontecer? Agora, não é que a gente tem que fazer isso da noite para o dia que não vai dar certo, óbvio, né? Senão vai... Por isso a gente precisa dos paliativos. É médio e longo prazo. Isso aí, né? Não é da médio e longo prazo. Médio e longo prazo. Aí entra... A nossa cultura é de sempre atacar a consequência do problema, nunca a causa do problema. O dia que a gente se concentrar em atacar as causas do problema, né, a gente vai melhorar como sociedade. Enquanto a gente ficar só atacando a consequência, tá muito violento, mas é educação, né? Olha, tem que melhorar. Mas não se preocupa nisso. Se preocupa em quem? Construir presídio, em armar melhor, em comprar viatura e não sei o quê. É atacar a consequência, mas nunca a causa. E isso vale para tudo. Claro, a gente tem que buscar a causa dos problemas, não as consequências. Nós somos viciados em atacar as consequências, nunca a causa. Esse que é o problema. Para isso, a gente precisa muito aprender com os orientais, né? Com o Oriente. Então, assim... E atacar a causa, quando a gente tenta atacar a consequência, aquilo que a gente começou falando aqui na live aqui hoje, né? Muitas coisas já aconteceram de ruim, muitos prejuízos, muitos danos, muitas mortes, né? E aí vira uma bola de neve, que a tendência é se repetir. Agora, se a gente procura ir nas causas, né? As causas têm a ver com realmente dar uma atenção efetiva, não uma atenção política, eu diria assim. Eu acredito que as políticas públicas, em todas as áreas, precisam ir nessa direção que você falou de atacar as causas, mas com uma visão efetiva do que se fazer. Isso é fundamental. É verdade. Ok, Ricardo. Foi muito, muito bom, hein, esse nosso papo. Tá piscando aqui alguma coisa. Como sempre, é bom falar com você. Eu que agradeço, eu acho que foi um papo super saudável. Eu acho que a gente tem que, né, se indignar também com essas coisas que acontecem, né? Mas a gente tem que se preocupar, tem que se indignar, mas tem que se preocupar também com a formação das forças policiais e também cuidar da saúde mental, né, desses agentes do Estado que portam arma de fogo. Justamente para que situações como essa não ocorram. Porque esse caso ficou assim, mais evidente, assim, mas eu, como sou advogado, eu vejo, né, que diariamente são pessoas baleadas em incursões policiais, entendeu? Às vezes de forma justificada, mas muitas vezes de forma injustificada. Então, excessos tem de todos os lados. Isso a gente tem que tentar coibir, né? Porque também não pode, né? O Estado não pode ser criminoso, em nenhuma hipótese. Os agentes do Estado não podem ser criminosos. Não é porque o bandido atirou que
que justifica a polícia tirar sem motivação, entendeu? Não é isso. O Estado não pode ser criminoso. Eu sempre defendo isso. Perfeito. Né? O Estado ele tem que dar o exemplo. Né? Se Claro, o Estado e os agentes do Estado não dão o exemplo, eu acho que aí a sociedade se perde. Né? Exato. Então, é perfeito. Que todos devem ter. E eu, por último aqui, Silvestre, eu gostaria, né, não sei se a pessoa está ouvindo ou não, ou se vai chegar até ela, mas é a família do Guilherme que faleceu, né? Guilherme foi meu aluno no SESV, que é uma faculdade que funcionou em Jardim Camburi, que agora ali na Enseada do Soar. O pai dele foi professor junto comigo também, é uma pessoa super de bem, médico legista, um cara, sabe, muito... E a comunidade dos músicos, né? Meu padrasto é músico também, então eles estão muito abalados com tudo isso que aconteceu. Então a minha solidariedade a eles, né? É complicado tudo isso. E a gente tem que tirar lições disso para que isso não volte a acontecer, né? Eu acho que a live tinha esse propósito, tem esse propósito, né? De numa discussão franca, aberta, né? Transparente, fazer com que a mentalidade mude para que fatos lamentáveis como esse, como tantos outros que ocorrem, que talvez não ganhem a mesma notoriedade, né? Mas que são também vidas que se perdem aí por excesso de um lado ou de outro. Então, acho que é isso aí. Sim, legal. E isso que você está falando, acho que o que houve com o Guilherme, né, que é mais evidenciado aqui no momento, essa situação representa tantos outros crimes que estão acontecendo aí e representa também um clamor da sociedade em prol de uma boa e eficaz preparação a esses militares, sim. Então, acho que a gente está usando isso. Então, acho que a nossa indignação, eu faço e fiz essa live contigo, como uma forma de transformar a minha indignação, que eu também fiquei indignado, né, num clamor. Né? Isso é importante. Então, a gente não precisa estar aqui atacando ninguém, nem julgando, mas reivindicar, clamar, isso é importante. E até porque a Janaína, a esposa, né, do Guilherme, a Juremar, a sogra, são pessoas muito queridas minhas, né? Então a gente tem uma história de convivência também, um carinho muito grande por eles. E que eles recebam o carinho também, o calor afetivo, né? De todos que buscam vida. E isso funciona, uma mobilização da sociedade funciona. Você viu que funcionou nesse caso aí, que o clamor foi, a pressão foi tão grande que a própria Polícia Civil teve que voltar atrás naquela primeira decisão que o delegado tinha de ouvir e liberar. Então a pressão da sociedade ela é importante para despertar no governante, naquele detentor do poder, de que algo está errado, para ir reavaliar, refletir sobre a decisão tomada. Eu acho que isso é fundamental. Mas isso tem que ser feito de forma pacífica, ordeira, né? É natural, é importantíssimo, mas de forma respeitosa, ordeira, né? Sem excesso. Mas que se faça a pressão necessária para que aquela pessoa que detém o poder naquele momento reflita e tome a decisão correta, adequada e legal. Eu acho que isso é importante. Perfeito isso que você está falando, e que não percamos nossa memória histórica, né, dos acontecimentos, mas que todos os fatos de pouca ou grande relevância que ocorrem na nossa sociedade, que cada um de nós, né, que estamos aí no meio social, a gente possa dar nossa participação e saber que a gente pode transformar em nossa indignação em clamor, seja através das mídias, no Instagram, no YouTube. Eu aproveito aqui para falar para vocês do meu canal do YouTube. Lá também eu tenho uma entrevista com o Dr. Ricardo muito legal. Temos também outros temas lá, do Silvestre Falcão. E aproveita essa live. Eu não digo só para ter número, não. É para levar essa reflexão, essa criticidade para outras pessoas. Vai nos seus contatos, essa live vai ser gravada, encaminha esse vídeo para as pessoas, porque eu acho que é o forma que cada um possa dar sua parte de colaboração em prol da vida, né? Mais vida e menos morte. Ricardo, um grande abraço. Foi uma alegria muito grande. É um prazer estar com você. Estou sempre
disposição. Um Tá abraço, bom. querido. Obrigado, querido, e a todos que nos assistiram. Um beijão no coração de todo mundo. Tchau, gente. Um abraço. Beijo. Oh, Tchau. agora foi muito bom.